Hoje é dia 14 de maio de 2017. Eu sou Helena Santana, Helena Barros Santana, e essa é a tertúlia matinal de número 45. Hoje a gente vai falar sobre a pesquisa do temperamento artístico. Basicamente assim, a ideia de pesquisar esse tema, né, surgiu no fim do ano passado, né, uma pesquisa bem recente que a gente está desenvolvendo lá na Comunicons, né? E a ideia surgiu justamente por conta de um curso que a gente decidiu encampar aí, que é a reciclagem das posturas artísticas, né? E para isso, para fazer essa reciclagem, a gente precisa fazer um mapeamento dos traços, né? E fazer toda essa pesquisa em cima do que seria, então, quais traços comporiam esse temperamento, né? E a partir daí, preparando aqui também essa exposição, né, eu comecei a verificar, fazer um levantamento de qual que é a minha relação pessoal com esse holopensene artístico, né? Quais são aí o que me liga a esse holopensene, quais são as minhas afinidades com relação a isso, né? E acho que dá até para passar já o primeiro slide ali. Que eu coloquei ali só um roteirinho do que vai ser apresentado aqui, né? Que é esse conteúdo das pesquisas do temperamento. Primeiro eu vou fazer algumas considerações iniciais, que é esse levantamento, né? De qual que é a minha relação da arte exatamente. Eu vou dar uma rápida conceituação para a gente diferenciar e conceituar bem o que é arte, o que é artista e o que é temperamento artístico, né? Depois, alguns posicionamentos, que posicionamentos que é possível a pessoa tomar diante da identificação ou não desses traços, desse temperamento, alguns traços e manifestações, né? Eu vou trazer aqui também alguma hipótese de recomposição grupocármica, né? A partir do que você pode ter gerado de interprisão no holopensene em vidas ligadas à arte e como fazer essa recomposição, né? E a reciclagem necessária e até ligada a essa recomposição. E também uma outra hipótese aí, que é a questão da hierarquia das linguagens, que eu vou falar mais no finalzinho aí e ver o que vocês acham aí dessas ideias aí. Bom, então começando, podemos passar para as considerações ali. Apesar de parecer assim um pouco óbvia para a gente, como estava ali na Comunicons, essa relação entre a arte e a comunicologia, né? Muitas pessoas ficaram, poxa, mas por que a Comunicons então está fazendo esse trabalho com relação ao holopensene artístico, né? Eu vejo que às vezes não é tão explícito assim para as pessoas qual que é a relação entre a comunicologia e a arte, né? E tem uma relação muito próxima as duas coisas, justamente porque a arte é uma manipulação de linguagens, né? É uma manipulação de signos, né? E a comunicação é isso, né? Você negociar os símbolos, né? Trocar símbolos, trocar a arte na forma de objetos, na forma de produtos, de artefatos. E exatamente a linguagem verbal escrita na forma de fonemas, de palavras. Então é tudo troca de símbolos aí nessa questão. E como dizem, né, também a representação ou mimeses, o viés mimético da realidade reproduzido no viés artístico, toda representação artística sempre presente, seja lá em que linguagem for, né? Pintura, escultura, prosa. Exatamente. Então tem uma relação muito íntima, né, entre a arte e a comunicologia. E também essa ideia que a gente teve de pesquisar esse perfil
também vem muito do perfil também dos voluntários da Comunicons, né? A gente nota que a maioria dos voluntários tem esse perfil artístico, né? Tem uma relação muito íntima com a arte, com a criatividade, com a heurística, tem várias características em comum daquele grupo, né? Por isso que foi interessante. Então, como que foi feita essa pesquisa, né? Foi através de verbetes, foi através de pesquisas em livros de Conscienciologia e outros livros também, e a partir também de muito das minhas vivências pessoais, né, dentro desse Holopensene. Lá em Curitiba, né, eu sou de Curitiba, lá quando eu comecei o curso de Comunicação Social na UFPR, a gente começou a ter contato, assim, antes até no colégio ainda, fiz parte de grupo de teatro e tal, aquela coisa. E eu estudei no colégio Marista Santa Maria, então era um colégio de padres, os teatros eram todos voltados a alto de Natal, era coisas assim, então... E eu sempre estava envolvida nessas coisas, vamos fazer peça de teatro, estava lá fazendo papel de várias coisas, né? Aí depois na faculdade eu comecei a organizar um festival de teatro, um festival de cinema dentro da universidade, né? E aí aquilo foi depois de 4 anos que a gente estava organizando isso, que era um festival para os calouros, né? Para receber os calouros e mostrando as produções de vídeo na época, né? Bem de qualidade duvidosa, mas servia para o pessoal se integrar ali nesse festival e acolher os calouros e tal. E depois, um tempo depois, o coordenador do curso de comunicação pediu para a gente expandir esse festival, e eu coordenei durante 7 anos, né, esse festival aqui, que era o PUTS, Festival Universitário de Cinema e Vídeo de Curitiba. Isso aqui é um catálogo que tem todas as edições, né, desde o primeiro até... Assim, tem todos os premiados, e a gente conseguia fazer a premiação para o primeiro lugar, uma bolsa de estudo na Academia de Cinema, que antes tinha sede em Curitiba, agora está em São Paulo, né? Era muito legal, a gente tinha uma parceria assim, bem bacana. Por 7 anos, então foi além da graduação ainda, digo, depois de graduada, você ainda continuou... Terminou quando eu vim para Foz do Iguaçu. Que eu me afastei um pouco da coordenação em 2008, quando eu vim para Foz do Iguaçu. Eu ainda coordenei coordenei a 7ª edição à distância, né? Tinha um assistente lá e a gente fazia essa à distância. Aí no ano seguinte já eu saí da coordenação e aí depois acabou. Então não continuou mais. Eu mencionei, tem uns detalhes assim, assim, pô, mesmo encerrada a sua graduação, você ainda manteve um vínculo. Sim. E, quer dizer, já vê, o vínculo já diz tudo, né? Exatamente. E durante essa organização do festival, eu tive contato com vários cineastas, assim, como era um festival independente, era mais o pessoal marginal, assim, sabe? Não era, por exemplo, o Zé do Caixão foi lá porque era um festival trash, tinha a categoria trash do festival. Então, por exemplo, Cláudia Assis, do Amarelo Manga, a Marina Persson foi com um documentário sobre o pai dela. Então, assim, a gente teve eu tive muita interação com artistas que, né, de certa forma, marginais. Então, teve eu tive bastante base vivencial, né, eu penso, para trazer essas vivências aqui. Não os artistas da mainstream, que é até mais interessante o aside do que o... Tem toda essa questão também. E fora o fato que hoje eu trabalho no ambiente de televisão, que sou editora da RPC, é mais telejornalismo, mas tem todo um vínculo, né? O pessoal que é de jornalismo, que é ligado à televisão, tem também um vínculo forte com esse holopensene artístico, né? E principalmente criativo né? Desse vínculo das ideias. Em relação na verdade, mais com relação ao temperamento do que exatamente com um fazer artístico, né? Ah, tá. Não, já dá para passar. Está sob o seu comando. Ah, tá.
Esse aqui. Direita e esquerda. Ah, tá. Opa, acho que passou demais. Pode apontar para qualquer lugar. Vou voltar aqui. Isso. Opa. Você entendeu? Entendi agora. Agora, vamos lá. Bom, dentro dessa pesquisa, como eu tinha falado, existe essa diferenciação, exatamente. Então, o que é a arte, o que é o artista e o que é o temperamento artístico. Até para não confundir, poxa, a pessoa que tem temperamento artístico é um artista, ou só artista tem temperamento artístico, ou todo mundo que faz arte é artista e tem temperamento artístico. Não necessariamente as três coisas estão vinculadas, né? A arte, assim, seguindo bem aquela definição do dicionário, né? É um conjunto de princípios e técnicas característicos de um ofício e profissão. E aí eu acho que a definição aqui que eu achei bem bacana é um conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou produção de objetos em oposição à ciência, como conhecimento não aplicado, ou seja, a arte é algo prático e a ciência seria um conhecimento não aplicado, enquanto a arte seria esse conhecimento aplicado, né? Outra acepção também é a produção de obras voltadas para a expressão, né, da subjetividade e feitos para semear, para comunicar sentimentos e opiniões, retratar experiências e transmitir informações. Quer dizer, também é um recurso didático bem interessante já na própria concepção, né, do conceito de arte. Aqui também na definição do que é artista, o conceito de artista, além da questão da pessoa que se dedica à arte, né, eu achei fundamental essa questão de a pessoa que tem habilidades e as exibe. Quer dizer, alguém que o fato de exibir e de ter algum tipo de habilidade acima, extraordinária, fora do comum, né? O que de exibicionismo tinha que estar presente. Exatamente, ele está ali no conceito. Não só just a little bit. Isso quer dizer, ele já está no conceito de artista, né? E também o interessante é que quando o conceito está dicionarizado, além das acepções exatamente ali do conceito, tudo bem? Do conceito ali etimológico e tal, e tem também aquelas acepções. Exatamente, o que aquilo quer dizer naquela sociedade, né? Ele vai absorvendo as expressões, o uso daquele vocábulo, né? Helena, você sabia que tem um vocábulo estranho, né? Parece brincadeira, mas é todo junto. Semostração. Às vezes no dicionário está dicionarizado. Semostração, tudo junto, já quer dizer a pessoa, né, que se mostra. A semostração é aquela, e pôr-se em evidenciação. O semostração define muito o viés artístico. Porque isso já está no conceito, né? Olha só, o conceito de artista tem esse pressuposto, né? E aí, nesses conceitos acessórios aí, que foi interessante encontrar coisas do tipo assim, pessoa que sabe gozar a vida, indivíduo que não leva nada a sério, indivíduo desligado, distraído, sonhador. Eu disse da pessoa que tem talento, engenho, até aquela acepção, é um artista que está fazendo arte no sentido de uma traquinagem, uma coisa assim, né? Então, é interessante ver qual que é o uso que se faz da palavra, né? E o temperamento artístico, então a gente... deixa eu passar aqui. O temperamento artístico é um verbete já da Enciclopédia da Conscienciologia, né, que tem a definição que é a tendência, inclinação ou propensão decorrente das autoexperiências pretéritas multimilenares da consciência, homem ou mulher, manifestar-se predominantemente pelo psicossoma, supervalorizando as emoções, imaginação, forma e dramatização dos fatos. Essa definição, eu acho que também é bem complementada por um outro verbete chamado perfil criativo artístico, que ele traz também vários traços
e além, ele traz várias características típicas desse perfil, né? Também é bem interessante. O perfil criativo artístico é o conjunto de traços conscienciais, atributos, facetas e habilidades presentes nas consciências com temperamento inventivo, sensível e habilidoso, manifesto na aptidão com as diversas linguagens expressivas. Ou seja, ele também né, abarcou aqui nessa conceituação. Esse é um verbete do Pedro Marcelino, né, que ele é desenhista, e ele conseguiu colocar aqui essa questão da linguagem, também né, nessa habilidade no lidar com as diversas linguagens e com os tipos. O primeiro verbete é do Valdo mesmo? Não, o primeiro verbete, agora eu não tem problema, não tem problema, só curiosidade. Eu não... É de uma moça. Não sei se é... Eu estou com Rosa na cabeça, mas eu acho que não é Rosa. É Rosa Leitão, exatamente. Bom, então assim, né, nessa conceituação, né, a arte, artista e temperamento artístico está bem explícito também na definição do temperamento artístico, que isso é uma característica que foi sendo construída através das vidas sucessivas da pessoa, ou seja, pode ser que hoje você não tenha nenhum contato com arte, nenhum contato com artistas, nenhuma vivência, mas que você tenha isso forte na sua personalidade, né? E assim, sabe, enquanto o caso pessoal, eu não tinha nada, toda a formação de exatas, tal, Unicamp, engenharia, aí de repente com 19 anos que acontece, né? Aí você... Eu fiquei surpreso com a guinada, eu falei, minhas irmãs gostavam, Clube da Esquina, Milton Nascimento, não sei o que, eu não sabia nada, Drummond, não tinha nenhuma ideia do que era isso. Depois... Isso é uma coisa bem interessante, até como pesquisa pessoal, né? Da onde que veio esse traço, em que momento, isso até, quando a gente começa a pesquisar os nossos traços, muito da nossa, vem de retrocognições, vem de vidas, né? Isso suscita uma autopesquisa que aponta para a origem desses traços, né? Então, a partir do momento, identifiquei que eu tenho temperamento artístico, não tenho como fugir, poxa, fiz tudo isso já na minha vida, né? E aí, o que eu vou fazer com isso, né? Quais são além disso servir para minha pesquisa, para minha base de reciclagens, quais são os posicionamentos que a pessoa pode adotar, né? Primeiro, acho que não. Passou? Opa, esse aqui já falei. Esses são os posicionamentos, né? O primeiro ali é a autocorrupção. A pessoa falar, não, eu sou assim, eu vou continuar assim e não vou, isso é ótimo e não vou mudar nada e tá, beleza, né? O síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou continuar assim. E outra é gostar dessa condição, né? Querer ser visto como uma personalidade, né? Um gênio incompreendido, uma personalidade não reconhecida. Poxa, eu tenho tantas habilidades e ninguém me reconhece. A pessoa se auto-vitimizar também, né? Dentro desse holopensene. Esse autocomprazimento, né? Exatamente. I am the one, apesar de estar meio balançado, mas... O que na verdade pode parecer até um contrassenso, porque normalmente os artistas têm uma capacidade crítica muito grande, assim, né? De ver, nossa, isso é feio, ou isso é, né, um senso de estética, com isso também uma certa criticidade bem apurada, né? E às vezes ela entrar, se encaixar nesse rótulo de eu sou artista, eu sou assim mesmo, e não realmente olhar para as suas potencialidades e para as suas dificuldades. Às vezes eu vejo isso como um contrassenso mesmo. A pessoa não está aplicando a própria criticidade. Eu acho que esse também é um dos pontos de reciclagem da virada aí nessa reciclagem do temperamento artístico. Isso eu vejo como uma ferramenta que o artista já tem, que é essa criticidade, que de repente ele só voltar isso para a autocrítica,
isso já vai dar um salto evolutivo, vai promover uma reciclagem muito grande já, com uma coisa que ele já tem, é um trafora, é um traço que está ali, né? Às vezes a pessoa tem uma criticidade muito exacerbada e critica todo mundo e todos, mas ele, voltando um pouquinho só que seja essa criticidade para si mesmo, ele já consegue melhorar bastante, assim, evoluir bastante nesse discernimento, né, o que é o melhor, o que é o mais evolutivo, né? Helena, em cima. Uhum. Nesse sentido que você está falando, a minha visão é mais ou menos a seguinte, né? Que os artistas muitas vezes têm esse perfil crítico, só que tem um trafar de egocentrismo. Exato. Então, quando a dificuldade de fazer autocrítica é devido a esse trafar, que tem muito a ver com o que o Jabs falou da pessoa querer se mostrar, às vezes tem essa postura egocêntrica, e aí, para não se evidenciar as autocorrupções, aí a criticidade fica só para o externo, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo ela tem aquela ferramenta, ela só está apontando para o lado, né? Ela tem o superar, trafor, mas ela precisa egocentrismo. reciclar esse trafar para conseguir usar da melhor forma o trafor com a autocrítica, né? Não só a criticidade social, vamos dizer assim. Uhum. Exatamente. Acho que é importante, interessante essa... Gostaria de comentar também sobre a questão ali do eu me amo, do artista, assim, essa questão mais egocêntrica, mas eu tenho a impressão que muitos artistas sofrem muito com a opinião pública. Assim. Então, sim. na verdade, não é bem um eu me amo, eu quero ser amado. Veja como eu sou bom, veja que... Me parece mais que tem uma questão... Só veja minhas qualidades, não veja meus defeitos. Ou até mostrar as imaturidades como se fossem coisas a serem admiradas. Né? Tem aquela coisa do roqueiro, por exemplo, profissional, que, né, dá o contra a sociedade toda e ele quer ser amado pelo público que pensa igual a ele. Né? Então, no final das contas, ele quer ser adorado. Exato. Né? Então, tem esse aspecto. E aí eu estava pensando também numa questão de um trafor que poderia surgir desse momento artístico existencial da Consim, que seria a condição de que ela desenvolve muito a questão da associação de ideias, né? Por causa da liberdade de pensar, ela tende desde que, lógico, ela tenha um aprofundamento mais de conhecimento, né? Que também a pessoa pode ser muito rasa, mas a pessoa acaba desenvolvendo a questão da associação de ideias. Ela tem um certo psiquismo também nessa, né? Porque ela está com várias ideias às vezes ao mesmo tempo e está fazendo essas relações, né? Tem essa coisa interessante. Vidas de artista, o taquipsiquismo vai à enésima potência, né? Eu tenho, para mim, artista ou arte é uma técnica. Se eu quero refletir em mim ou fazer uma autocrítica, eu quero comunicar isso, ou fazer pesquisa mesmo com outras pessoas. Às vezes é não fácil, porque intelectualidade não todos têm. Essa é uma intelectualidade que não vem do mental soma. Arte é, para mim, uma técnica que vai do psicossoma. Eu posso fazer uma expressão de ideias sem explicar. Só de uma forma de arte, provocante ou expressivo, impressões que eu tenho. Essa é, para mim, uma pesquisa que é um contraponto de intelectualidade mental. No fim eu vou falar sobre a questão da hierarquização das linguagens e tem muito a ver com o mental soma também, essa manipulação das linguagens e como fazer... acho que tem dois níveis, entendeu? As pessoas normalmente associam a arte ao psicossoma e às emoções, mas existem alguns níveis nesse conhecimento sobre técnicas artísticas e a própria conhecimento da linguagem que está sendo utilizada, né? Mas você não precisa pegar a linguagem, você pode usar uma técnica que é só expressivo. Você pode comunicar como uma outra maneira, só com mental soma. Você não precisa usar linguagem cada vez, você pode fazer uma expressão de uma experiência que você teve que você não entende, sobre a qual você fez pesquisa.
Eu acho que isso é muito importante porque nós temos dois lados. Um lado é mais lógico, esse é mental soma para explicar. Outro é mais jogar por ideias também. Essa é uma outra coisa. Esse é feita em mão, esse é expressivo. Essa é uma outra maneira, uma outra técnica de fazer uma pesquisa. Eu acho que isso é não fácil por pessoas que têm parapsiquismo, por exemplo. Ele tem experiências, mas como expressa-se? Uma coisa que você não pode falar, isso é não fácil. Às vezes é muito importante usar uma outra técnica que língua. E esse, para mim, esse nível que você fala, eu conheço a arte de um nível muito alto. Porque as pessoas são muito mental somático, mas eles usam uma outra técnica. Essa não é uma pergunta de nível, essa é uma pergunta de técnico. Mesmo é que assim a gente fala que de linguagem, às vezes você ouve linguagem já mais porque o mais corriqueiro é a linguagem verbal, escrita, né? Mas o teatro tem a sua linguagem, a escultura, a pintura tem a sua linguagem. Nesse sentido é que é a questão que eu estou falando de você aprender essa linguagem, essa técnica a técnica do uso daqueles símbolos, daqueles signos. O gesto no teatro é um signo, é um símbolo, isso, e a manipulação disso e o uso disso de forma evolutiva cosmoética é um traço, né, que a gente usa o mental soma, entendeu? Isso envolve pesquisa e quanto mais pesquisa a gente consegue fazer, menos, digamos, atingidos psicossomaticamente, mais consciência a gente vai ter daquilo que está alterando o nosso psicossoma de alguma forma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, entendeu? Mas isso aí está mais para frente depois. Eu ia fazer só um comentário. Quando o Jorge estava apresentando, eu lembrei daquela célebre questão, né, na prova de conscienciologia, motivação, trabalho e lazer. Lazer é alguma sinonímia, né, de arte. E a imensa maioria, não, lazer não é necessário, lazer não é necessário. Um bando de gente rodou na questão com esse preconceito. O lazer ali, né, para e passo, com a arte. E, sei lá, eu tenho um outro viés também. Eu já vi, né, obras artísticas com um cálculo, com uma inserção de mental soma, ulalá, maior do que obras de cálculo em engenharia. Sério, então, porque no início, quando você expressou, parecia que a condição sine qua non para a elaboração de uma obra artística fosse a ausência da mental somaticidade. E não é assim. É só para deixar... eu concordo com o que foi dito, Jarbas e Helena, que mesmo quando você tem uma manifestação expressiva, naquela expressão há uma linguagem não verbal, né, que a gente costuma classificar dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é a linguagem escrita mesmo, e a linguagem não verbal, que é por meio de símbolos, de expressões. E mesmo nessa expressão, igual você colocou, que às vezes para você fazer uma obra de arte é uma coisa expressiva, é uma intelectualidade psicossomática, foi mais ou menos o que você falou. Eu acho que toda intelectualidade ela é mental somática. Se você está usando a intelectualidade, você está acessando o mental soma. Não é? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que é por aí, não é isso? Eu vou avançar aqui no conteúdo aqui, que essa questão das linguagens é algo que eu trouxe para dar uma conclusão, até a gente ter uma, né, depois de ter falado um monte. Então, ali, voltando nos posicionamentos, esses três posicionamentos. A autocorrupção é a pessoa que gosta daquela condição e não vai mudar. A outra condição que a gente vê muito, muito frequente também é a negação dos traços. É dizer, não tenho nada a ver com isso, eu nem vou chegar perto desse assunto, o negócio é uma caixa de Pandora que a pessoa não quer também abrir, né? Também não é um posicionamento muito evolutivo, porque isso congela a pessoa, né? Se ela não vai realmente se aprofundar naqueles traços que ela tem, né? E tudo começa por você admitir que não, poxa, eu tenho então uma relação ou não? Qual que é a porcentagem, qual que é o meu nível de envolvimento com a arte? É 20%, 30%, 50%, 90%, 100%, né? Estou até aqui. Então,
é fazer essa gradação. Então, para isso, você minimamente precisa assumir que alguma relação, né, tem... Exatamente, maior ou menor nível. Isso já vai servir para a gente fazer a identificação ali, e aí que é o terceiro passo, que é identificar, aceitar e trabalhar, então, com esses traços. Nesse sentido que é o posicionamento aí mais evolutivo para conseguir, né, trabalhar com esses traços e tirar partido disso, usar isso evolutivamente, né? E, poxa, já que é alguma coisa que, principalmente no caso do holopensene artístico, é algo que dá prazer para a pessoa, né? Por exemplo, é uma motivação para ela fazer o uso daquela linguagem, fazer, né, se aprofundar, produzir objetos. Então, se a gente qualificar e no sentido de fazer essa pesquisa da linguagem, né, de repente aí a gente pode ter, como eu trouxe também, vou trazer uma hipótese de recomposição através dessa pesquisa, né? Aí, nessa identificação desses traços, né, para fazer essa identificação, a reciclagem precisa saber quais, então, traços são do temperamento artístico ou não. E a gente fez, a Comunicons, nessa pesquisa, fez alguns eventos chamados saraus, laboratórios da pesquisa dos temperamentos, do temperamento artístico, e nesses eventos a gente trazia algumas biografias, né, a gente traz biografias, uma apresentação artística para evocar o holopensene e depois a gente debate esses temas. E a gente já teve 2 desses, anotei aqui, isso também serviu de base para pesquisa, e a ideia é que esses eventos sejam mesmo isso, trazer essas demandas, né, dos traços das pessoas, o que está incomodando mais, o que é legal, né, o que as pessoas querem discutir acerca da arte e do temperamento artístico. E aí a gente pesquisou Leonardo da Vinci e Johann Sebastian Bach. Aí aqui eu só vou enumerar alguns trafores e trafais que a gente encontrou nessas 2 personalidades, né? O Leonardo da Vinci, que é uma personalidade muito rica, porque ele está na base, ali ele está naquele limiar e numa interseção entre arte e ciência. É alguém que usa a arte. Para ele, era uma forma né, o ato de representar era uma forma de conhecer a realidade, de aprender a realidade, então, e de pesquisar a realidade. Então, ele ia lá e via como a luz incidia num objeto, desenhava aquilo e ele compreendia algum princípio da ótica através daquilo, registrava, né? Então, os trafores da criatividade, inventividade, detalhismo, curiosidade, a polimatia, porque ele tinha várias habilidades, né? E a exaustividade, porque ele pesquisava, ia lá de novo, ele tinha também uma coisa interessante com as faces das pessoas, o que queria dizer cada expressão e como retratar isso. Quer dizer, ele estava fazendo ali um mapeamento da linguagem da expressão facial, né, das pessoas, como que era isso, e ele olhava e buscava registrar aquilo, né? E, poxa, essa é uma base comum ali. Estava na época do Renascimento, uma época de muita pesquisa, porque não existia nada, né? E aí começou a existir algum tipo de sistematização se a gente pensar nesse fato, né, dele estudando a face humana, a gente vê alguns séculos depois, por exemplo, como derivou em ciência. No direito penal, e os estudos, fácil, se a pessoa está mentindo ou não, né? Tem Lie to Me, o seriado, né? Isso é ciência, começou num viés artístico, mas está lá a ciência, e curioso, né? A partir de conformações na face, é mentira, é verdade, é isso, é aquilo. Exatamente, o próprio Darwin também explicou, o que é nojo, o que é isso, quer dizer, vai vendo a expressão através daquilo, né? Sim, bom dia e obrigada por este trabalho de pesquisar. Eu perguntava uma coisa, como uma pessoa usa esse trafor do linguagem artístico e do ser artístico, tanto para a própria pessoa como para os outros, e também desde o ponto de vista da conscienciologia, como usar isso em benefício também, é decir, e
yo, por ejemplo, tanto lo artístico, en este caso yo hacía teatro amateur y pintura así también amateur, muy amateur, mas yo usaba mucho el mental soma, muito, más que el psicosoma. El psicosoma mencionado en el teatro, después era una demostración, mas yo usaba mucho el mental soma. Curiosamente, eso también ayuda mucho, mas yo quería ver su opinión. Não sei, acho que a gente teve uma discussão um pouco sobre isso, não sei se você já tinha chegado. Não, acho que... meia hora mais tarde. A gente teve uma discussão nesse sentido de usa o psicossoma, e daí no fim também eu vou fazer tem uma teoria ali, uma hipótese da hierarquização das linguagens e como usa, e assim, isso, né, porque o artista, de alguma forma, ele manipula os signos, ele lida com os signos, isso o mental soma é necessário mesmo. Agora, qual que é a intenção e qual que é o objetivo do uso intencional mental somático desses signos? Primeiro, só né, fazer mexer com as emoções das pessoas para conseguir atenção, ou é realmente fazer com que as pessoas reflitam sobre alguma questão, ou promova a oportunidade de que aquele público saia daquele espetáculo ou daquela experiência artística de uma forma, né, com uma visão mais aberta, promovendo também ali reciclagens a oportunidade de reciclagem no público. Essa, assim, eu penso assim, que o uso mental, que há mental soma na produção artística, isso eu acho que é uma coisa meio básica, assim, que a gente, né, talvez a consciência do artista na hora que está criando, ele não tenha consciência de que ele está usando, aquilo está saindo de forma tão intuitiva, que ele acha que é o psicossoma, porque eu preciso fazer um soneto, o soneto tem que ter aquela estrutura. Mas dentro daquilo ali ele elaborou mental somaticamente, fez aquela contagem, fez toda, né, a adequação para colocar a expressão dele naquilo lá. E às vezes ele já está tão acostumado com a técnica, aquilo é tão fácil para ele, que ele vai colocar a expressividade, não, isso aqui, poxa, me veio na hora e olha que é o soneto todo. Ele não pensou na técnica de escrever, porque ele já domina isso. E talvez por causa como ele já está usando mental soma, mas qual que é a intenção dele com aquele produto? Qual que é o saldo ali, né, o evolutivo de todas as suas obras? Você usou aquilo para promover experiências mentais somáticas ou para promover experiências só psicossomáticas no público, conseguir atenção com aquilo ou uma intenção egóica? Eu acho que tem um pouco de tudo, porque não é solamente uma expressão pessoal, que eu sinto isto, eu vou plasmarlo e vou transferir aos outros. É um pouco de todo. Também a pessoa gosta de saber ou gosta de chocar as pessoas com sua pintura, sua música, seu teatro, sua quantidade de variedades. A mim me parece que complementa a pessoa, o temperamento artístico. Só que sempre que está equilibrado, não? Porque há alguns que piram para lá. Exato. Quando você descrevia, Helena, a Marcinha descrevia assim, o artista só numa posição de autogozo, autofruição, ou, se ele já tiver, né, um viés evolutivo mais avançado, heteroassistência evolutiva para terceiros e para mim. Quer dizer, você sai do autogozo, autofruição restritas, e você vê o outro e pensa nessa finalidade evolutiva. Aí entra o mental soma a maior. Exatamente. E essa que eu acho que a cereja do bolo aqui do temperamento artístico, quando a gente conseguir fazer essa reciclagem, porque é muito fácil o artista se deixar levar por esse... Exatamente. E ao mesmo tempo que ele domina essa técnica, às vezes ele é engolido pela própria técnica, né? Então, e a reciclagem está nisso, ele ter o domínio daquela manifestação, não ser engolido por isso tudo, né? Acho que é legal eu já passar, então, para o próximo. Vamos aqui. Os traços e manifestações, já que a gente chegou nesse ponto, no verbete perfil artístico, criativo artístico, o Pedro Marcelino fez uma coisa bem interessante, que é trazer o traço e qual que seria a manifestação nosográfica e a manifestação homeostática. Então, ali a gente teria aquela questão da criticidade, né? Criticidade destrutiva,
para autocriticidade sadia. Quer dizer, ele pode usar o traço da criticidade de forma nosográfica ou homeostática, e aí a reciclagem está justamente nessa passagem, né? Por exemplo, né, o traço da dedicação, ele pode ser um perfeccionismo ali exacerbado, que leva ele a não terminar nada nunca, porque ele quer sempre a coisa perfeita, até para evitar as críticas, as heterocríticas, ou ele pode usar essa dedicação na questão do detalhismo, né, na exaustividade, ali na pesquisa, né, na questão mais do aprofundamento, né? E a dedicação é a mesma, está ali, está presente, né? A flexibilidade que pode levar para uma dispersão ou ser usada evolutivamente para uma versatilidade, ou seja, ele consegue transitar ali por várias linguagens, consegue ter, né, tudo que vier ele está tá encarando, está jogando nas 11, né? A interatividade, porque isso também o artista, pelo menos assim, até a gente fazendo essa pesquisa, tem alguns tipos, poxa, tem você fala, é artista, qual que é a visão que cada um tem uma imagem de artista na mente, né? A gente vai pensar, por exemplo, às vezes um músico, ele não tem tanta interatividade ou como por exemplo, um artista de teatro, né? Alguém voltado mais para essa outra linguagem. Mas ele tem outros traços, né? Então, assim, o temperamento é justamente isso, a quantidade ali, a combinação desses traços. Então, pode ser que, poxa, mas eu conheço um artista que não tem nada de interatividade. E aí o cara fica sentado lá escrevendo poema e não... Tem esses traços. Fiquei lembrando da Fernanda Montenegro. Digo, é artista, teatro, tá, mas ela é recolhida, tranquila na dela, assim, não é... Exatamente. Ela usa o histrionismo quando tem que usar, né? E acho que isso eu acho que é um passo que a gente tem que perseguir, o controle da nossa manifestação, né? Exatamente, que é a inteligência social, e descambando para o outro lado é a carência. Eu quero a atenção de todo mundo, então eu quero contato com o maior número de pessoas para que eu possa ter a minha carência suprida. Faça o que for necessário para isso. Exato. Aí não dá. A questão da sensibilidade, né? Pode ser um comocionalismo, a pessoa está descontrolado, né? Ou a empatia, porque ela tem essa sensibilidade, ela tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, né, o traço do temperamento artístico, a questão do acolhimento, da empatia, é um traço que pode favorecer muito quem tem esse tipo de temperamento, sabe? Porque na assistência isso é primordial, né? É algo assim muito... E às vezes é muito difícil para a pessoa que não tem empatia desenvolver, né? E algo que o temperamento artístico tem isso já de saída, né? Então é legal fazer essa valorização desse traço nesse sentido, né, da empatia. E o egocentrismo, que é aquela questão que o Pedro trouxe aqui, né, que dificulta essa autocrítica, né? Então, o egocentrismo, que pode ser infantilidade ou pode ser autocentramento maduro, quer dizer, a questão do Locke interno. Eu tenho eu me basto, digamos assim. Eu tenho uma autossuficiência. Bem assentado, tranquilo. Então, essas relações aí criadas entre os traços, a manifestação nosográfica, a manifestação homeostática, é bem interessante para a gente ter para a gente até avaliar cada um, né, qual que é a minha reciclagem prioritária, como que eu posso fazer isso, ferramentas que eu já tenho, que eu posso utilizar aí para fazer essas reciclagens que a gente quer para a nossa evolução, né, gente? O negócio aqui é evoluir, não é ficar parado. Então, até eu apontei ali algumas síndromes relacionadas ao temperamento artístico. Primeiro, a síndrome da dispersão consciencial.
que ela não está exatamente relacionada no verbete, né, síndrome da dispersão consciencial, não tá assim, referência explícita à questão artística, mas é a dispersão, principalmente na consciência intermissivista, né, ela pode vir através de um desvio dessa questão da dispersão artística aí no viés, porque a pessoa começa a fazer aquilo, é tudo muito fácil para ela, porque ela já teve vidas naquilo ali, as pessoas gostam e ela vai sentindo, poxa, mas as portas para mim se abrem para mim quando eu for lá, todo mundo vem e aquilo é fácil, então ela vai pelo mais fácil, né? E esse é um risco realmente para quem tem o temperamento artístico, né? A gente tem que estar bem consciente. Desculpa. Aqui. Bom dia. Parabéns aí pela pesquisa. Acho que vai auxiliar muitas consins aí nesse processo. E, assim, os posicionamentos ali que você falou já é um passo que todo artista aí, a pessoa que tem esse posicionamento já entende, né? Que é a autocorrupção, né? A negação dos traços e a identificação e reciclagem. E aí a gente estava falando aqui da dispersão consciencial, né? Que assim, o que você pode fazer, porque todo artista sabe desse potencial que ele existe, né? Digo por mim, porque trabalho com arte, design gráfico, tal. Então, aí vem aqui um insight para mim que é a questão da responsabilidade, né? Quando você começa a criar fazer essa reciclagem, você começa a ter responsabilidade dos seus atos, das ideias que você pratica, ali falou da questão da música, né? Quantas músicas, quantas pessoas acabam criando uma prisão para outras pessoas, trazendo ideias tão erradas aí, e a pessoa dessoma, né? E a gente vê que isso é um problemão para ela, que ela vai ter que trazer. E depois que eu comecei a frequentar aqui a Conscienciologia, eu ficava até assim com embate, porque justamente o professor Valdo Vieira, ele pegava bastante nessa questão, assim, ó, a arte é uma mimese. Então, depois disso, eu comecei a questionar muito. Falei, puxa, será que é isso daí mesmo que a gente tem que manter? Aí você falou, agora chegou justamente na ideia que eu queria dizer, né, que é da síndrome da dispersão, né? Porque é tão fácil, se você vê que você começa a fazer aquele processo, vou pintar, eu vou cantar, vou fazer isso, as portas vão se abrindo, as pessoas vão fazendo, e você vai fazendo mais fácil. Então, talvez venha aí o contraponto dessa responsabilidade. Daí depois, quando você começa a criar a ideia, porque até então você vai criando coisas, aí você não vai tendo ideia do que você vai transmitindo, o que você vai passar para as outras pessoas, qual que é o saldo que você vai deixar. Então, o artista tem que deixar muito claro isso. Acho que uma das primeiras coisas que o artista tem que entender é a responsabilidade que ele tem, porque ele pode alcançar muitas mentes, pode alcançar muitas pessoas, e se ele não trabalhar isso muito bem, ele vai criar um problemão para ele e para outras pessoas. Então, e também parabéns aí pela pesquisa. Obrigada, André. Um traço que eu acabei não vendo aqui, eu acho que é o belicismo, sabe? O artista, quando ele não consegue fazer com que a equipe entenda o que ele quer passar, ele passa um poder e uma expressão raivosa. E aí acaba trazendo palavras e certas expressões com muito nervosismo. Então, eu tive, né, experiências com muitas pessoas muito poderosas nesse movimento de cinema e de publicidade, quando elas não tinham aceitação do que precisava ser passado, eram contrariadas, e elas vinham com muito poder, assim, de expressão muito raivosa, bélica, sabe? De diminuir o outro com muita facilidade. E isso eu vejo que acaba diminuindo os trafores dos outros que estão na equipe e acabam deixando traumas, né, em certas pessoas que mal elas sabem do que elas fizeram, né? Então, acho que tem um traço muito bélico também nessa
na arte, né? Eu vejo isso como o uso da força presencial e da energia da pessoa para destruir o outro, né? E para diminuir aquela pessoa, em vez de poxa, então qual que é isso seria também uma infantilidade, né? Só que como ela tem uma força presencial muito grande, ela destrói o outro, entendeu? A birra dela ela dizer, poxa, você não tá ela não consegue ver a raiz, o que ela está querendo comunicar, né? Seguindo ali os passos da comunicação não violenta. Qual que é a carência? Qual que é a necessidade não atendida? Ela pega e grita com todo mundo e fala, o negócio não saiu, eu preciso de um copo, tal forma e tal, para botar no set, você me vem com esse negócio aí e tal, e dá aquele esporro, né? Quer dizer, qual que é a necessidade? Olha, não é esse copo que eu queria um negócio mais assim, tarará, que representa não sei o que lá. Quer dizer, ele não conseguiu traduzir aquilo que ele quer. E só que como ele vai com aquela força presencial, ele humilha o outro, entendeu? Porque ele tem essa habilidade, né? Ele tem o histrionismo, ele tem toda a dramatização ali em cima da coisa toda. Entendeu? É bem isso, eu acho que tem isso também. E outra coisa, como eu venho dos bastidores, né? E tem esse processo da gestão, né? Mesmo que tenha o temperamento artístico, a gente está envolvido com conteúdo artístico, né? Que ele precisa ser passado, mas tem o processo da gestão, né? Porque mesmo que toda a área precisa ser bem organizada. Então, assim, eu vejo que a arte, ela tem um padrão bem positivo, que é uma manifestação positiva, que é a organização. Se não tiver uma auto-organização, ela não acontece. Então, assim, desde do designer, desde o teatro, se você não tiver um checklist, uma priorização do que precisa ser passado para ser interpretado de uma melhor maneira, você não consegue chegar no determinado objetivo. No produto final, exatamente. Exatamente. Para fazer um filme, poxa, você vai dizer que não precisa de uma super organização, né? Eu acho que tem um trafor bem positivo nesse lado da auto-organização, porque isso faz com que você também repense, né? Todos esses traços negativos, trafares, né? Então, eu acho que também tem eu trouxe o lado bélico, mas eu acho que a auto-organização é bem interessante da gente avaliar. Não sei se você trouxe isso, mas eu acho que é muito interessante o detalhismo que a gente faz quer dizer, eu acabei me colocando porque eu trabalho com, né? Mas esse detalhismo, ele é muito precioso, sabe? Então, fazendo um link com isso que você comentou, acho que tem muito a ver com essa criticidade, né, de ter essa sensibilidade, essa atenção para os detalhes, que muitas vezes, quando tem o egocentrismo junto, que a gente falou antes, aí vai para o perfeccionismo, né? Que aí eu não sei até que ponto que é organização de fato, que a pessoa é organizada, ou até que ponto que é um processo só do detalhismo que vai até o perfeccionismo para gerar aquele efeito estético no final das contas. Porque a gente avaliando, às vezes, até a organização com o processo da obra que ela vai gerar, mas com os outros setores da vida pode ser que não. A desorganização holossomática, né? E a organização no sentido. Aí tem que avaliar, eu acho, cada caso. Aí eu achei bem legal que a fala de vocês dois, aí, os últimos comentários aqui, acho que tem uma relação muito grande, porque no meu caso, por exemplo, eu fiz faculdade de música, eu trabalhei com arte mais focado na música, né? E o que eu percebo? É um processo de você ter certas emoções, instintos mais exacerbados, que você não domina eles, mas você precisa fazer eles fluírem, igual o Jabas falou ali. E aí você vai pela expressão da arte, que às vezes você até tem pessoas que têm a tendência de reprimir as emoções e elas vão para a arte para desreprimir. E acabam indo para o outro extremo, né? Às vezes a pessoa é muito tímida, aí vai fazer teatro. A pessoa tem um sentimento represado, aí vai ouvir uma música, aquela música faz ela se sentir bem, entendeu? Então, no meu caso, às vezes eu falo, o pessoal não acredita, mas eu tinha banda de heavy metal, né? Eles mais, tipo, pesadão mesmo. E era um processo bélico, como ela comentou ali, se você analisar as letras, o estilo e tudo, mas era derivado das emoções mal resolvidas e desse infantilismo.
e da falta de entendimento dos efeitos multidimensionais, energéticos daquelas ações. Então, assim, a partir do momento aí que você começa a ter conscientização que aquela manifestação ela vai com energia, ela acessa outras pessoas, vai gerar esse efeito, às vezes pode chegar num grande número de pessoas, né? Muda muito a forma de utilizar a arte. E aí eu queria chamar a atenção da síndrome que você falou, da dispersão consciencial, porque eu vejo assim, às vezes o intermissivista ele é polivalente, né? Exato. Igual você falou do Leonardo da Vinci lá, que ele já lidou com a arte meio misturada com o que é ciência hoje, e às vezes vem com várias habilidades e o porão consciencial latente ali, e aí nesse momento que às vezes pode entrar de cabeça. Que aí foi o meu caso, eu entrei, fui fazer faculdade, tudo, e depois, quando eu conheci a Conscienciologia, acabei saindo dessa linha e fazendo uma reciclagem. Mas foi bem interessante que na época, né, eu abria o manual da ProEx assim, aleatoriamente, aí caía na página assim, a arte pode ser uma automimese patológica. Aquelas frases grandes lá, enfáticas, né? Aí eu fechei assim, aí abri de novo, peraí, daí fechei, abri de novo assim, aleatoriamente, caiu na mesma página, né? Quer dizer, aí eu dei atenção para isso, eu comecei a mexer mais com essa reciclagem. Mas eu ia fazer o curso lá no IPC e levava o violão junto, tipo assim, era um processo meio daquela transição ali, né? Então eu reparei em mim essa dispersão consciencial, não tanto pelo processo dispersivo comum, no sentido da pessoa que está desatento, então assim, ela está aqui, mas ela está com a cabeça nem nas nuvens devaneando. Mas às vezes, até no verbete fala da polivalência, às vezes a pessoa ela é boa no que ela faz em uma coisa, em outra, ela acaba fazendo tudo e não fazendo nada, vamos dizer assim, em certo sentido, né? Exatamente. E aí eu acho que o intermissivista tem que se atentar a isso, que nesse momento de tomada de decisões, ele acaba, às vezes, pode indo para esse viés mais artístico aí, que pode ser uma automimese, né, na maioria dos casos. É interessante que o Leonardo da Vinci é o expoente, porque até fazendo algumas pesquisas nos vídeos do professor Valdo, que ele falou sobre o Leonardo da Vinci, era justamente isso, que ele não... qual que era o mega foco dele? Faltou o mega foco, entendeu? E que ele, segundo o professor Valdo disse, ele se arrependeu, chegou no fim, e ele estava querendo reunir todos os escritos dele sistematizar aquilo, porque ele tinha produzido muito conhecimento, estava tudo registrado, mas isso ficou em pastas, que aí uma folha foi para um lado, outra foi para o outro, aquilo não ficou sistematizado. Talvez se ele tivesse sistematizado, algumas descobertas que foram feitas 200 anos depois teriam sido antecipadas, né? Assim, analisando até a biografia e a produção científica dele, né? Pelo fato de não estar exatamente sistematizado, olha, tratado sobre tal, tratado sobre ótica, por exemplo, e reunir tudo que tinha de ótica, eu lembro quando o Valdo falou assim, olha, o impacto evolutivo para a história da humanidade, se ele tivesse sido capaz de organizar, publicar, tal, a humanidade evoluiria assim 2, 3, 4, 5 séculos de antecipação do que está hoje de modernidade. Aí o Valdo falou assim, olha, aqui, lacuna de temperamento artístico, ele não foi capaz de ter a organização necessária. E ao mesmo tempo, poxa, foi uma pessoa que produziu um monte, né? Você pensa, Leonardo da Vinci, olha só, né? E aí você pensa, mostrar que teve qual que foi o que faltou, qual que é... Então, isso que é interessante. É o paradoxo dessa síndrome, né? A pessoa pode ser hiperprodutiva e dispersa, né? Exatamente. Então, às vezes as pessoas olham de fora, nossa, está sempre produzindo. A pessoa é muito ativa e tal. Eu gostaria de pegar um outro viés da dispersão, que é os efeitos multiexistenciais da dispersão consciencial. Que é assim, eu estava refletindo alguns dias sobre o que são os trafores e os trafares das existências anteriores de uma pessoa que já foi cientista, que já foi artista, que já foi religioso. Que todas essas experiências rendem trafares, mas rendem trafores, né? Então, uma coisa que eu estava refletindo era sobre a memória. Para uma pessoa que tem um processo artístico de longo prazo, trabalhou muito dessa forma e começa a gerar essa questão da dispersão, a memória acaba funcionando de uma maneira talvez menos contínua, talvez
Eu estou trazendo assim como cogitação, né? É uma memória de uma pessoa que às vezes tenta recordar as coisas, mas ela, como o processo dela é muito pela combinação, pela associação, pela aproximação, pela criatividade, poderia existir uma dificuldade de uma memória mais contínua, uma memória mais retilinear, vamos dizer assim. Não sei se isso faz sentido, mas é uma cogitação. Talvez assim, indo nessa hipótese, a gente costuma ter muita a memória afetiva, né, ligada à questão das emoções. Nesse sentido, acho que seria justamente o contrário, né, o fato da pessoa ter um mapeamento, um dicionário emocional com mais vocábulos, digamos assim, ela teria muito mais facilidade em recordar as coisas por causa justamente dessa questão afetiva com a memória, né? E da associação entre as ideias. Ela viu uma coisa, ela tem a visão da gráfica daquilo, ela tem uma experiência emocional com aquilo, então ela tem um pacote. E isso facilita na hora de você retomar o conhecimento. Né? A emoção aquela aula, sempre... poxa, eu lembro daquela aula porque o professor fez uma piada e aquilo, né, eu me emocionei, eu não sei, talvez, mas aí tem que ver com os especialistas aí da área de... E o que a Helena está expondo, né, é clássico no estudo da memória. A emoção, a afetividade ligada ao evento é o primeiro e maior fixador mnemônico. Você tem um sentimento, você tem uma emoção vinculada àquele evento, àquela pessoa, àquele acontecimento, você não esquece. Porque ali está presente o sentimento. Esse é o fixador mnemônico número 1. Eu acho que valeria a pena uma pesquisa mais aprofundada, porque parece ter uma lógica. A pessoa que tem a dispersão, ela não grava, ela é toda aberta, assim, tem um monte de janela aberta e não tem aquilo fixado de alguma maneira. E a memória precisa da fixação, da repetição, para você retomar e reproduzir, né? Não sei, pode ser que teria que fazer uma pesquisa mais ampla, né? Eu estou comentando isso porque eu imagino o seguinte, o cientista, vamos supor, ele cria uma linearidade porque ele precisa estar escrevendo, ele precisa estar sempre sistematizando o mapa mental dele. E aí, o religioso, eu vejo que ele tem mais o aspecto da contemplação e da fé, que leva ele a um outro tipo de exercício. E o artista, pela essa questão justamente da dispersão, o que acontece? Ele tem ilhas. Eu não sei, eu estou supondo a intraconsciencialidade, né? Um pouco pela autoexperiência mínima de artista ou não artista dessa vida, né? Mas assim, que tenha como se fossem ilhas de registros de informação e que quando você vai retomar uma memória, você precisa sempre estar associando as coisas, tem que estar sempre tentando colorir um pouco mais as coisas para elas ficarem mais próximas entre si de alguma forma. Não sei se consegui passar a ideia, mas era... E outra coisa que me veio também é que, às vezes, pelo fato do emocionalismo, porque uma coisa é você ter emoção, o emocionalismo pode causar bloqueios corticais. Quer dizer, aí vai afetar algumas áreas do cérebro que a pessoa não imagina, né? E, às vezes, é paracérebro, né? Às vezes é paragenético isso. Não é uma coisa assim de uma vida para outra. Eu queria só aproveitar aqui, eu também, na hora que você falou das síndromes, uma coisa que eu achei que vale a pena colocar também é a síndrome do ostracismo. Porque tem aquela coisa da pessoa, ela começa a lidar com a arte, mas, por exemplo, no meu caso pessoal, né? Eu entrei na Conscienciologia lá, eu trabalhava com a questão do coral, não sei o quê, do canto. E aí, quando eu cheguei lá, a pessoa falou assim, não, porque a arte é não sei o quê, não sei o quê. Eu peguei e falei, não, vou enterrar esse negócio, não quero mais saber, né? Mas não era bem assim. Aí, depois, muitos anos depois, eu comecei a perceber que eu poderia usar a minha criatividade para a escrita, minha criatividade para a docência. Tudo isso poderia ter sido melhor adaptado, né? Mas, e depois, mais para frente ainda, eu fui descobrir que eu tinha uma certa síndrome do ostracismo devido a não ter trabalhado isso de forma mais adequada, né? Simplesmente radicalizar e sair de um ponto, do extremo e cair no outro, né? E eu acho que vale a pena observar, né, essa questão, né? Helena. Olha, muito interessante sua pesquisa, parabéns. Eu acho que é um tema que está caindo de maduro, né, para ser discutido aqui com mais detalhes.
Agora, eu acho que seria interessante, você abordou a questão das diferentes linguagens conforme o ramo artístico, né? Uma coisa é escultura, outra coisa é o teatro, outra coisa até o cinema, seria, né, já outra linha, quadrinhos seria outra e tal. E eu vejo, talvez, dentro dessa especificação, que o temperamento artístico, uma é essa ideia do temperamento artístico no geral, mas conforme a linha de atuação da arte, também vai caracterizar com maior especificidade o temperamento artístico. Sim. Então, foi falado, por exemplo, da questão da música, né, de talvez uma menor interatividade, acho que você tratou disso, como o teatro ou o cinema. Então, isso vai caracterizar também, ou vai definir o tipo de temperamento artístico do músico, subtipo, padrão. Seria um subtipo, né, de cada um desses temperamentos artísticos e, inevitavelmente, vão ter até algumas patologias ou parapatologias que você está falando, ao mesmo tempo que também algumas qualidades e trafores que vão ser decorrentes dessa linha de arte que a pessoa ficou mais vezes, né, se manifestou mais vezes. Por exemplo, se a gente pegar o escultor é um dos mais isolados que tem. Geralmente o escultor ou o pintor fica lá no seu ateliê, né, e ele fica mais isolado. Diferente até do músico que produz a música, mas geralmente tem um contato, né, de show, né, de plateia e tal. Então isso vai repercutir muito fortemente no temperamento, no desenvolvimento da pessoa. Então eu acho que já está no ponto de traçar essa especificidade de temperamento, tanto trafores, trafares e trafais, para cada um desses ramos. Eu acho que pode ser bastante rico. E outro aspecto que eu queria ressaltar, para olhar, não sei se você, talvez eu possa ter comido bola, mas já que você está apontando aí as características, um aspecto é a questão da competitividade. A gente vê muito atores, artistas de uma forma geral reclamarem disso. No meio a gente vê muito o pessoal reclamar. Vocês abordaram a questão do ego e muitas vezes justamente por isso, né? Então é aquela gaiola das vaidades, né? Então fica aquela competição muito forte. Eu já vi várias pessoas do meio artístico que eu tenho conhecimento falar não dá para confiar em ninguém. Né? Então é um clima de muita competição. É claro que existem exceções, mas eu acho que isso seria um traço interessante a ser abordado. Essa competitividade tem a ver com agressividade ou belicismo, mas é um pouco diferente porque é muita a questão da competição. E aí vai cair num aspecto que seria legal também no aprofundamento de princípios cosmoéticos dentro da arte. Quer dizer, como é que é isso no processo artístico, como é que se manifesta, ou a falta de, como é que seria essa condição, né? E aí entra um outro aspecto também que eu não sei se você abordou, que também é muito comum, que é o artista ser artista no momentos que não é para ser artista. Deixa eu ver se fica claro isso. Que seria o controle da manifestação do artista, porque você falou do histrionismo, né? Então, às vezes, uma coisa é você estar no histrionismo no momento da manifestação artística. Por exemplo, um músico performático lá no palco, aquela coisa toda. Outra coisa é ser artista, aí é claro, numa acepção pejorativa, né? Mas o artista não quer dizer isso, né, no geral, mas por exemplo, nas interações pessoais, onde a pessoa se utiliza daquilo para ou a manipulação, ou o controle e outras coisas mais. Né? No verbete histrionologia, ele define várias categorias de histrionismo, né? Tem o histrionismo artístico, até auto-vitimizado, histérico, paradidático, sedutor, sociocultural e tarístico. Acho que a questão é que assim, o artista ele tem essa relação, ele tem esse dicionário, né? O modo que ele vai usar é que ele precisa qualificar. Entendeu? Ele tem essa condição. Por isso a questão dessa vertente da cosmoética, do código pessoal de cosmoética, talvez fosse uma discussão. Porque, por exemplo, o artista pode utilizar muito para fazer assistência. Vamos pegar a arte de docência. Sim. A pessoa que desenvolveu o processo da arte, ela pode ser um professor ou professora excelente,
Ela pode ser aproveitar, por exemplo, para dar uma palestra, até usar, né, internet, outras coisas mais, de maneira assim fenomenal. Então a arte pode ser muito bem empregada para fazer assistência. Né? Vamos ver, o Jorn estava esperando. Acho esse ser artista é ponto da evolução que é importante, porque, como você fala, competição, belicismo, manipulação de pessoas, interagir, essas são coisas que preciso cultivar. Esses são muito conectados com sentimentações e emoções, para mim, são também energias. E fazer arte, ser artista, é autoterapia de energias conscienciais. E isso é muito importante. Imagina uma pessoa na série Exes que era muito belicista, mata pessoas ou coisas como isso, tem muita energia, talvez, e não cultiva, não tem uma autoterapia, não tem uma técnica, não usa uma técnica como artista e vai ser intelectual. Ele vai brigar com essas energias muito, esse vai fazer uma grande bagunça, né? Porque eu acho esse ponto do artista é evolutivamente uma técnica. Pode falar. Bom dia. Eu queria colocar algumas questões sobre a primeira coisa que foi dita sobre a memória, né? Em termos de prática, talvez, eu vou falar de música, de desenho, existem músicos que sabem a partitura toda de cor de uma sinfonia. Para você ser um desenhista de alto nível, você precisa ter uma memória muito grande para poder passar. E a partir dessa constatação, né, eu acho que às vezes a gente usa argumentos generalistas. A gente precisa pensar em categorização de artistas. Igual você disse, você fez faculdade de música, mas você era mais voltado para o heavy metal, que é diferente para uma pessoa que fez faculdade de música e às vezes é voltado para MPB ou é voltado para música erudita. Dentro da própria música vão ter manifestações diferentes. Então o temperamento artístico ele é importantíssimo porque ele dá uma diretriz para a nossa pesquisa. Mas eu penso que às vezes nós somos muito generalistas e isso confunde um pouco a gente quer categorizar de uma forma muito abrangente. Então, o artista é isso. Não é, porque você vai ver que na escultura tem pessoas de uma maneira, na música existem vários perfis. É claro que tem tendências mais coletivas, mas essa questão da memória, a gente tem que ficar bem atento, porque o artista, em vários momentos, ele vai ser paradoxal. Igual foi dito, para o produto final, ele tem muita organização. Para um espetáculo acontecer, ele vai se mostrar uma pessoa super organizada, mas você vai na casa dele, a roupa está para um lado, a cozinha está toda bagunçada. Então, o artista é paradoxal. Então, é importante a gente pensar, a partir dessa pesquisa, em categorizações mesmo, né? Do artista tipo 1, artista tipo 2, o artista musical 1, artista musical 2. Isso vai nos ajudar bastante. Em termos de hipótese, que ele falou muito bem também, que a gente pode pegar uma consciência belicista que na arte ele está sublimando essa agressividade dele, então já seria uma questão evolutiva, né? E que a partir dessa sublimação na arte também, ele vai ter a sublimação na docência, então você pode pensar por hipóteses que vão sendo caminhos atenuantes até essa pessoa poder limpar algumas coisas que estão sendo trabalhadas, né? Mas era só isso eu acho que é bem importante a questão da gente não usar argumentos generalistas cada vez que nós aprofundarmos mais nessas pesquisas. Assim. Legal, já temos bastante trabalho para aprofundar. Eu queria acrescentar em relação a isso que o Gustavo está falando, que é também a questão do hibridismo. Hoje em dia, na arte, não existe só a questão do músico, a pessoa que faz só música, a pessoa que faz só cinema, né? Existe a questão do hibridismo. Isso é importante para a gente também pensar na categorização também desse hibridismo. Tá? Porque no início, na verdade, era isso, né?
por pensar nas oficinas na época do Renascimento, dos artesãos, era aquilo, a pessoa chegava com um problema, ela ia ter uma aplicação prática, né, ia resolver aquele problema de uma forma, então ele ia usar essas técnicas, né, para resolver esse problema de uma aplicação prática, e aí seja através do desenho, da escultura, né, dos engenhos, né? Bom dia. Bom dia. Acho que tem 2 pontos também que eu gostaria de levantar, que é a arte e a educação, né? E o trabalho de autoconhecimento. Através do teatro e da experiência com o teatro e com jogos de improvisação, uma pessoa mergulhada dentro da metodologia teatral, ela trabalha a identificação de traços, de habilidades, reflete sobre seus valores. Então, que é o processo de autoconhecimento, que isso é bem interessante da gente pensar também, né? Muitas pessoas que são tímidas procuram a arte e o teatro para poder trabalhar esse aperfeiçoamento de comportamento, né? E a outra questão também que a gente entra na categorização, que acho que foi muito bem colocado, é a questão da capacidade de gerenciamento, de lidar com gestão de pessoas, né? Num teatro, por exemplo, o papel do diretor, além dele trabalhar os atores, ele também, dentro da apresentação, do momento teatral, do espetáculo, ele trabalha os atores, trabalha a música através da sonoplastia ou da música ao vivo, né? O cenário, né? E o próprio espectador, porque o diretor ele vai direcionar o olhar do espectador, o momento que o espectador tem que estar olhando naquele ator ou naquela cena e o que ele quer dizer, né? Então isso é um trabalho que é bem importante também de gerenciamento, né, da coletividade, né, do olhar do diretor para a coletividade, para aquele grupo todo ali, da relação de atores e público, e fazer isso de uma forma harmoniosa, que é diferente, completamente oposto do ostracismo, né? É uma superexposição, porque está todo mundo atento ao comando e à voz do diretor ali naquele momento, né, naquele exercício. E acho que isso também é bem bacana da gente pensar. Tá bom? E legal a pesquisa, muito bacana isso aí. Obrigada. Helena, uma coisa que eu acho importante também pesquisar é a saturação artística. É uma coisa que eu notei, por exemplo, é claro que o Gustavo falou assim, muito bem colocado, a gente não pode generalizar, né? Mas o que eu notei foi uma saturação artística. Pegando na ponte também que o Jorge falou, as pessoas elas tendem a pegar a arte como se fosse uma forma de fuga, uma forma de tratamento, de terapia, né? Inclusive a psicanálise recomenda que é uma forma de sublimação das suas emoções, aquela coisa toda. Só que o sujeito ele vai vivendo vidas após vidas, vida após vida, nesse temperamento artístico. Por exemplo, Mozart, né? Vamos colocar o exemplo de Mozart. Ele, provavelmente, ele já foi músico em várias outras vidas. Para ele chegar com essa facilidade toda e compor várias sinfonias, assim, ainda quando eu era criança, né? Ele, provavelmente, ele teve esse negócio de vidas após vidas. Então, provavelmente, ele vai chegar num determinado momento que ele vai saturar dessas coisas todas. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter uma crise. Ele vai entrar em depressão. Então, eu vejo assim, muitos artistas em depressão. Por quê? Porque eles estão saturados desse processo emocional. Ele vai exacerbando o processo emocional dele até chegar a um ponto que explode. Entende? E aí a pessoa ela pode ter uma conotação mais agressiva, ela pode ter uma conotação mais depressiva também, entendeu? E aí entra todo esse contexto. Né? Então, assim, é uma coisa que eu percebi que aconteceu comigo, inclusive. Eu saturei da arte, saturei mesmo, assim. Essa vida eu já fui artista também, igual a música, né? Aqui tem teatro e tal, eu fui da poesia. E eu saturei esse negócio, porque eu trabalhava muito, eu exacerbei o psicossoma. Meu psicossoma ficou tão sobrecarregado que chegou um momento que eu explodi. Entende? Houve essa saturação. Eu queria saber o que você acha disso aí. Assim, cada caso é um caso, né? Eu também não posso dizer, sempre que traçar aqui
digamos assim, um roteirinho, né? Mas eu vejo algo que aconteceu, eu posso trazer aqui minha experiência pessoal, no caso do jornalismo, né? Que não é exatamente assim um fazer artístico, mas é algo que, poxa, você está fazendo um negócio que você já domina, que você já está fazendo ali há muito tempo, né? Você pensa, tá, qual que é a novidade? Qual que é o desafio disso aqui? E aí, de repente, você pensa, poxa, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque se eu continuar nessa, daqui a 5, 10 anos, eu vou estar deprimida, vou estar, né? Talvez, isso estou falando no meu caso, né? E depois que eu ressignifiquei essa questão e abri a questão multidimensional do que eu estava fazendo, isso ganhou uma nova perspectiva. Foi realmente uma reperspectivação daquele fazer que eu já tinha habilidade, que eu já sabia, estava fazendo com o pé nas costas. Quer dizer, qual que é o reflexo disso no meu público extrafísico? O que eu estou fazendo? Qual que é a energia que eu estou colocando para fazer isso aqui? Qual que é a minha intenção quando eu estou fazendo isso daqui? Às vezes saturou porque a intenção não estava cosmoética, ou não estava apontando para alguma coisa evolutiva, entendeu? À medida que você pensa, poxa, eu tenho um ferramental, você pensa, poxa, eu tenho uma caixa de ferramentas para fazer X e eu estou fazendo Y, você vai pensar, isso aqui não está servindo de nada para mim, mas de repente só você ver qual que era a intenção, qual que é colocar isso do ponto de vista evolutivo. Para que essa ferramenta eu estou usando para, primeiro, para a minha evolução e para a evolução das outras pessoas, né? E aí talvez isso vá ganhar aí um novo patamar, né? Você vai ter uma... Só fazer um comentário em cima dessa mesma, desculpa eu não interromper, mas eu acho que você chegou no nó gordo da questão, que é você mudar a intenção, encarar como a liderança é uma ferramenta, a habilidade de comunicação do artista é uma ferramenta. Uhum. E você reperspectivar a intenção disso, você ganha um fôlego, né? E a mesma coisa que você usou, talvez não tão bem, e estava se repetindo, você vai usar a mesma ferramenta de outra forma. Exatamente. Aí, até eu queria continuar aqui na questão das síndromes, que acho que vai também dar uma... que acho que a coisa vai dentro ali ainda das síndromes, né? Vou falar um pouco da síndrome da ribalta, que é essa necessidade patológica da Consim ter visibilidade poder, beleza, admiração. Exatamente. Que é ter a manipulação, né? Exibindo o sentimento de excessiva importância pessoal. Que chegar lá, que eu quero tudo para mim. Nessa condição da síndrome da ribalta, até o Pedro Bena tinha me colocado uma questão na semana passada, eu passei a pensar nisso. Qual que é o tipo de interprisão que o artista pode ter gerado nessas vidas sucessivas enquanto artista? De repente, aí a gente pode ter um caminho nessas... acometido pela síndrome da ribalta, a pessoa se transforma, ela entra na condição de consciência energívora, né? Porque ela quer a atenção, ela quer a energia daquele público. Então ela faz de tudo, atos anticosmoéticos, para ter aquela atenção, para ela ter aquela energia. Daria para ela dizer, não, quero mantê-los cativos. Cativo sobre o meu... Vampirizando e também sendo vampirizado, né? Porque é aquela troca... Só fazendo um parênteses do que você está falando, antes de você falar, eu tinha colocado aqui nessa coisa do grupo Karma, sabe? Por que a gente nasce, quer dizer, os artistas nascem... Aí aqui, evoluindo. Nesse grupo, né? Já sabemos que isso acontece, está lá a síndrome da ribalta, que tem essa questão da troca energética, da questão... isso gerando interprisão com um grande número de pessoas, porque todo aquele pessoal está ouvindo o que você está falando, você está numa posição de destaque, de liderança, mas está na liderança para absorver, né? E não para esclarecer, né? Aí isso pode gerar interprisão com muitas pessoas, né? E aí qual que é a hipótese de recomposição? Acho que vamos botar aqui. Primeiro, para ela começar uma recomposição a partir dessa situação.
o que ela precisa ter? O autodomínio do psicossoma. A primeira coisa é o reflexo que vai ter nas consciências que estão ligadas a ela, tanto com SINs ou com CIEX, o fato dela começar a se preocupar, a ter esse autodomínio da manifestação, né? E estar mais consciente para aquilo para as energias que ela está emitindo, e as mensagens que ela está divulgando, o que ela está fazendo, se aquilo está evolutivo ou não está evolutivo. Isso já começa em si uma recomposição com essas consciências que estão ali olhando, poxa, essa pessoa está fazendo um esforço nesse sentido, né? No sentido não mais de fazer a manipulação energética para uma vampirização, mas sim ela está naquele local, naquela condição, com força presencial, dominando a situação, e ela está usando isso para outros objetivos, para objetivos evolutivos, né? A partir daí também, indo um pouco também para aquele caso, para aquela tema que a Evelyn abordou ali, a arte e educação. Nesse sentido, o que o artista tem? Ele tem o domínio das diversas linguagens, certo? Então, se ele tem o domínio e ele conseguiu esse autodomínio do psicossoma, ou seja, ele já está com uma manifestação mais homeostática, ele tem condição de ensinar essa linguagem para as pessoas. A linguagem, por exemplo, se a gente pegar aqui a questão da música, né, que a gente até tinha comentado no sarau. Qual que é hoje o ensino de música nas escolas? Primeiro que é pífio, e segundo que ali é a música infantil e tal, e ela não tem uma continuidade dentro né, não tem uma continuidade dentro ali para você ter, você ler uma partitura. As pessoas são analfabetas musicalmente falando, né, a maioria das pessoas, ao mesmo tempo em que elas são diretamente atingidas pela linguagem musical, né? Você ouve uma música, você está lá batucando, você né, entrou no clima da música, aquilo afetou o seu psicossoma diretamente. Talvez, né, isso aqui também colocando como hipótese, o fato da pessoa aprender essa linguagem, dominar, ter consciência dessa linguagem, vai fazer com que ela fique menos suscetível a essa manipulação, exatamente, a essa, digamos, uma invasão daquela linguagem. Porque aí até, passando aqui já para o outro slide, esse aí. Teve isso também, hipótese, está bem inicial isso, mas seria, hoje, qual que é a linguagem mais valorizada na nossa sociedade? É a escrita. Você entra na escola para ser alfabetizado, então você tem o domínio daquela linguagem verbal, né, escrita, e todo mundo é alfabetizado nesse contexto. Exatamente. E aí, né, talvez pictórica nem tanto, dramática menos, cinematográfica menos ainda, musical ainda menos ainda, né? Que as pessoas... o efeito da mensagem escrita, da mensagem pictórica, da mensagem dramática, da mensagem cinematográfica, da mensagem musical, ela é tanto mais, digamos, invasiva, tanto mais... digamos, manipuladora do seu psicossoma, quanto menos a pessoa tem consciência daquilo que está sendo dito. Porque se a gente imaginar aqui, por exemplo, eu trazendo aqui também uma experiência pessoal sobre isso, é a questão do cinema, né? Existem algumas formas de você ir ao cinema. A primeira é chegando lá e sendo afetada diretamente por aquilo lá, você vai se emocionar com aquilo que o diretor quer que você se emocione, você vai ficar apreensivo perto do plot point, você vai ficar tenso com aquela trilha sonora, você vai ficar incomodado com aquela fotografia obscura e pronto. Agora, quando você aprende que, olha, o ângulo da câmera está desse jeito, porque ele está oprimindo a pessoa e o outro está exaltando, a angulação é diferente, que a fotografia está diferente por conta de alguma coisa, que a direção de arte, poxa, está usando só tons frios, a partir do momento foi só tons quentes. Olha como isso mudou. Isso vai fazer com que o espectador ele fique menos suscetível ao emocionalismo da linguagem e ele tenha ele faça uma virada da simples fruição da obra de arte
para análise da obra de arte, ali, análise mental-somática, e ali tem um filtro maior, você tem um crivo, você tem uma consciência daquilo que está chegando até você. E aí você pode escolher, não, isso eu quero, isso eu não quero. Né? Você não está comprando tudo, o pacote todo que estão te vendendo ali. Né? Eu sei uma experiência pessoal minha, né? Que a partir do momento que comecei a aprender a linguagem cinematográfica, nunca mais eu consegui ir no cinema da mesma forma. Não tem, você vai olhar e, poxa, olha, ele usou isso aqui, a trilha está entrando agora. O que é isso? Que tipo de... Então, de repente, isso também é uma hipótese. A recomposição do artista vem através do ensino dessa linguagem, não também com o viés do virtuosismo. Né? Poxa, as pessoas querem formar uma plateia de músicos virtuosos. Não é isso. Você dar instrumentos necessários para que as pessoas tenham uma consciência crítica no uso ali, na fruição daquele objeto, daquele espetáculo, daquela obra de arte, né, no geral aí. E aí, acho que só também dando um fechamento, seria ensinar a linguagem musical com a intenção de que as suas ex-vítimas, né, os seus ex ali manipulados, nessa condição, que a pessoa que estava lá na síndrome da ribalta, ela dá essa condição para que as pessoas se tornem mais conscientes e críticas sobre essa linguagem e não se deixem manipular. Né? E daí também até pensando, poxa, mas você vai estar instrumentalizando mais pessoas para fazer então essa manipulação. Mas não, é a questão da democratização do uso dessa linguagem. Quanto mais pessoas estiverem sabendo o que está se passando, mais condições você vai dando para as pessoas absorverem ou não, e para as pessoas terem uma crítica mesmo em cima do uso dessas linguagens, que também bem tão importante. Mas, Helena, assim, eu vi todos os reparos, os senões, você pode estar instrumentalizando, mas eu vejo como tarefa do esclarecimento. Você falou, né, da sua experiência, eu não consigo ir ao cinema, ver um filme, eu passei pelo curso de letras lá na Unicamp, análise do discurso, eu vejo um político falando, eu leio uma obra, estrutura narrativa, Exato. Aristóteles, os russos, Todorov, quem eu li, hoje eu pego, a minha visão é diferente como uma pessoa leiga, como a sua também. E é tarde, mas se todo mundo soubesse, conseguisse analisar o discurso de um político e ver, opa, aqui está meio... Exatamente, essa relação entre arte e política, essa relação, inclusive, sobre arte e política é algo que é uma ideia que também entrou muito nessa questão quando eu estava refletindo sobre a recomposição, né? Porque hoje, onde que as ferramentas artísticas são utilizadas aí de maneira mais ostensiva? No marketing, né? Na questão do consumismo, no marketing político. Os dois que estão aí na Lava Jato, né? Os dois marqueteiros da campanha. Exatamente. Isso, né? Então, assim, é o discurso, é a imagem, é a força presencial, é a sedução, a manipulação, né? E aí, pode falar, Ever. Dentro disso, nas linguagens, tem a questão da tarefa do esclarecimento também, né? Que é super importante, que eu vejo como um outro ponto, né? Não é só a arte, ela não está só a serviço da subjetividade do artista, e sim para esclarecer. Então, quando você pega, por exemplo, o psicodrama, que a pessoa experimenta situações para poder desenvolver uma criticidade acima daquilo que ela vivenciou. E o teatro também, quando você pega um drama histórico ou uma situação para que o público reflita e desenvolva uma criticidade a partir daquilo que ela está vendo, daquilo que ela está observando. Né? Muitas vezes você, lendo uma tese, um texto científico, você não tem um entendimento tão claro a partir da hora que você está visualizando. Né? E acho que isso é bem importante da gente colocar também. E aí não fica só a serviço de subjetividade ou do psicossoma e do ego. Não, é para esclarecer. Diante disso, você trabalha o teatro, por exemplo, para a criança, para o adolescente, para o adulto. Né? É o objetivo da reflexão e da transformação social. Né? O Brecht já falava bastante disso, né? No ato artístico coletivo.
Você experimentar o teatro para poder criar um novo paradigma de mudança de pensamento e de transformação social. Né? É bem isso, encarar a coisa toda como com um viés evolutivo. O que é, né? Sai do foco egocêntrico, eu vou expressar o que eu quero, né? Expressar o que precisa ser dito, o que precisa ser esclarecido, né? Qual que é a demanda desse público, né? E ver qual que é o viés mais evolutivo, como o Pedro falou, poxa, é uma responsabilidade muito grande. O artista tem a força presencial, ele está atraindo as atenções. Para que tipo de mensagem você vai usar essa ribalta, né? Você vai comunicar o quê? Nesse sentido, numa manifestação mais nosográfica, a pessoa, não, vou manifestar aquilo que os meus sentimentos, o que vem de mim, no meu psicossoma. Exatamente. Ou eu vou manifestar algo que seja mais evolutivo. Isso. Exato. Usar esse filtro, eu acho que passa por isso que a questão do autodomínio da manifestação, essa reciclagem é muito prioritária. Eu até tracei assim, algumas coisas que, poxa, hoje, por exemplo, um artista, o que ele tem que começar a refletir para justamente fazer esse salto e sair dessa manifestação da automimese e pular para um outro nível de manifestação, né? Dentro disso tem um conceito que eu conversava bastante com o professor Valdo, do palco de mundividência, né? E tem um verbete sobre isso, eu não sei quem foi o autor, né? E até trazendo agora a minha experiência pessoal, desde que eu cheguei aqui em Foz, eu trabalho muito com adolescentes, né? E numa conversa com o professor Valdo, ele comentou comigo, por que você, ao invés de encenar um autor, um clássico, você não encena isso que os adolescentes estão trazendo para você, né? E aí, gente, até fazendo a propaganda já, dia 20, sábado que vem, tem o resultado desse trabalho, dessa pesquisa, que é a peça Eternamente Jovens, né? Então, eu comecei a escrever o processo, durou 2 anos essa escrita e essa pesquisa. Os jovens vinham e traziam seus conflitos, seus desafios, suas angústias, e a gente começava a escrever sobre isso, né? Trazer pontos de vista acerca desses conflitos, e transformamos isso num espetáculo teatral, né? Hoje as pessoas assistem e questionam a questão da gravidez na adolescência, do conflito de escolha de carreira, né? E a gente fala também do vazio existencial, de programação existencial, está tudo ali. E aí foi um trabalho que foi muito mais voltado para a necessidade daquele público e não uma visão minha, simplesmente aquele público que foi atendido, né? Que era esse conceito que o professor Valdo tinha comentado comigo. Escreva o que você está vivenciando, coloca o teu palco como um palco de mundividência. E acho que aí... Qual que é a necessidade do teu público? Exato. Né? O que aquele público precisa, né? Um curso que eu trabalhei também era um grupo de corretores querendo trabalhar a forma de abordagem, né, daquele público. Ok, então vamos trabalhar a partir desse viés. O que o vendedor precisa falar, de que forma ele precisa ser enfático, de que forma ele pode abordar e identificar a necessidade do seu cliente. Né? Então, e aí é uma outra linha. É o público-alvo da assistência. Qual que é o teu público-alvo? Né? E o que ele está precisando? Essa que e aí, o que é interessante chegar na ribalta lá, né? Qual que é esse grande trunfo que o artista tem? É essa questão da força presencial, da capacidade de comunicação. Quando ele chega na ribalta, não para absorver, mas sim como um líder multidimensional. Isso vai fazer toda a diferença, né? De assumir a responsabilidade, já que eu tenho todas essas condições de fazer assistência para muita gente ao mesmo tempo. E, né, então, a questão da responsabilidade do que você está fazendo é muito importante. E acho que você está conseguindo isso, vendo justamente essa questão da necessidade e da demanda do público-alvo. Exato. Por exemplo, eu tive um grupo, além das crianças, né, que aí trabalham a relação
do convívio social, né, de perceber o outro, de desenvolver empatia, porque a criança ainda tem essa dificuldade até de desenvolver o discernimento, né, o que é certo, o que é errado, como eu vou trabalhar a minha atuação dentro desse grupo. Aí, por exemplo, aí tive um outro projeto que foi idosos. Um grupo de idosos se reuniu para fazer teatro. Por quê? O que eles precisavam? Precisavam desenvolver, exercitar a memória, a oralidade, né? A sua própria expressão, o convívio social. Aí tem um outro grupo que precisa trabalhar a comunicação, o discurso, a oralidade. Então, tem essa identificação, você chegar, usar a tua arte como uma ferramenta, né? Para tares, para aperfeiçoamento pessoal, para autoconhecimento e assim por diante. Perguntaram o horário, né? Tá, a peça Eternamente Jovens vai acontecer no sábado, às 8 horas, no Cine Teatro Boulevard. E aí os ingressos estão à venda na Secretaria da Uniamérica, com o elenco e comigo também. É isso. Obrigada, aproveitei. Pedro, então, seguindo essa linha aí, eu acho que é importante a ideia de arte evolutiva, né? Que seria a pessoa usar os recursos artísticos com finalidade evolutiva, de promover algum tipo de esclarecimento. Eu vejo que é bem possível fazer, apesar de eu não, na minha opinião, né, eu não achar que seja o meio mais, vamos dizer assim, efetivo. Vai depender do público-alvo, como a gente falou aqui, né? Dependendo do que você quer expor, às vezes a arte ela tende a ir mais pelo processo, vamos dizer assim, não tão direto ao ponto. Cada um pode interpretar de um jeito e isso pode dificultar, muitas vezes, o entendimento final da mensagem, né? Mas eu acho que é muito válido, até tem um verbete também de recurso musicoterapêutico, que é muito legal. Todas essas linhas aí, né? Tem documentários, teatro, enfim, toda linha, essas linhas de arte aí, eu mesmo já vivenciei também, eu não comentei aqui, mas eu já fiz coisas com teatro, com todas essas linhas aqui, com produzir documentário, na faculdade de música também estudei várias linhas de música erudita, tudo, então eu tive esse envolvimento. E eu acho que entra muito a fala ali do nosso amigo ali, que ele comentou a questão da saturação, que eu vejo que é mais no sentido do conforto. Para mim, a chave está mais aí, assim, no meu entendimento, né? Até para entender a arte como sendo evolutiva, quando ela foca mais no conteúdo do que na forma. Porque o artista, muitas vezes, domina formas de fazer essa, como você falou no início, essa negociação de símbolos. Entretanto, muitas vezes, o conteúdo ele fica em segundo plano, né? E aí, às vezes, é um conteúdo, se a gente for espremer, ele é pequeno, perto, e existe todo um trabalho de criar uma grande forma para exprimir aquilo. Então, para mim, foi meio que esse movimento de enfatizar no conteúdo que foi me fazendo chegar nessa saturação. Na época, eu tinha uma rotina bem ligada assim, com arte, e isso eu fui rompendo aos poucos, saindo um pouco desse holopensene, né? E eu acho que ajudou nesse processo de reciclagem desse temperamento, assim. Lógico que tem pontos positivos que foram adquiridos nesse período também, que tem que ser feito esse balanço, né? Então, eu vejo muito esse processo do conforto aí, que eu gostaria de reforçar aí com o pessoal, né? A questão do conteúdo, até assim, é compreensível, até quando eu coloquei aquele slide da valorização das linguagens, realmente a escrita, claro que você pode usar, ela tem a função conotativa e tal, mas a escrita você consegue ter uma precisão maior daquilo que você quer comunicar e pelo que está sendo compreendido efetivamente, né? Pelo receptor ali da mensagem, né? Porque uma música, por exemplo, o que ela quer dizer? Para cada um vai ter, ela tem uma polissemia maior, né? Uma música para alguém, já escrita não, ela proporciona isso, né? Não vou dizer que ela exatamente. Só para complementar, tem um verbete do professor Valdo, chama linguagem denotativa, que é essa linguagem mais direta, interessante. E aí? Um objetivo, né, de contraste com a produção. Exatamente, que ela permite várias interpretações. Se você, a escrita te permite você ter uma precisão maior, essa questão
do direcionamento da interpretação e ser mais técnico, mais, olha, o conteúdo é isso, não tem como fugir, não tem como você interpretar de um jeito. Está escrito aqui, é bem claro, né? Não dá para a pessoa fazer... Tem um processo de abstração, né? Mas se for uma escrita mais técnica, fica difícil. Que eu acho que um outro trafor do artista, assim, desse temperamento, é essa possibilidade de abstração, né? Que faz essa questão da polissemia, enfim... Semiologia, essa abstração é um trafor. E outra, o abertismo. E como a gente falou aqui, aí você tem a abertura para interagir com coisas diferentes, ideias diferentes. E aí, se a pessoa não tem esse senso de confort ou esse senso de responsabilidade que a gente está falando em relação ao efeito multidimensional, à liderança multidimensional, pode acontecer que esse abertismo, unido com essa abstração, ela vai e começa a viajar na maionese, né? Exato. Vai para questões ali que são anticosmoéticas, antievolutivas, está lá nadando de braçada ali, achando que é o máximo, aplaudindo, que é um negócio que, se for ver, não está trazendo nenhum benefício nem para ela, nem para os outros. Né? É verdade. Helena, bem rápido. Só queria lembrar, você está falando aí da escrita, né? E só lembrando que a escrita, na questão da evolução do planeta, né, das diversas civilizações, ela permeia todas as sociedades. Então, você estudar, por exemplo, a história da escrita, você verifica o quanto que é importante para o nosso planeta em termos de evolução. Então, de registro, né? Em termos de registro, de transmissão de conhecimento e da própria evolução do planeta. Isso, completo, né? E aí eu penso que a arte entra também de uma maneira transversal nesse processo, por exemplo, com os diversos modos da escrita, as caligrafias, as culturas locais, não é? Enfim, então eu acho que não dá para desprezar nada, mas também não dá para minimizar o papel fundamental da escrita ao longo da evolução desse planeta. Eu não sei se tem outros diferentes, que a escrita não tem um papel tão sério. Agora, Helena, parabéns, está muito bacana. Tema vastíssimo, né? E só para, pelo que a Dulce expunha, né? Por que o neologismo confort? O com está ali, é o conteúdo, mas o for é a derivação de um viés artístico. Você vai ter que trabalhar a forma, seja na escrita, então. E a forma vai ter que estar convergente com o conteúdo, né? E aí nisso que entra digamos, a maestria do artista. Ele consegue ter fazer a forma direcionando com o conteúdo, né? Potencializando o conteúdo. Agora, se ele não tiver conteúdo, aí... De novo, né? De novo, como o professor Valdo foi feliz no neologismo, confort. Eu vou ter que encerrar aqui, a gente já está passando do horário. E, bom, eu convido vocês também para a tertúlia matinal do próximo domingo, dia 21 de maio, vai ser os efeitos multidimensionais do perdão com o professor Mário Oliveira. Tá ok? Obrigada pela presença de todos aí e conversamos mais. Vou mesmo, tinha um monte de gente querendo perguntar. Não,